Olá, bom dia. Sou Rafael Gomes de Castro, diretor-presidente da Unimed Petrópolis. E como havia dito no meu vídeo de ontem, estou aqui para a gente conversar muito seriamente sobre a situação atual desse momento tão drástico, diferenciado e o pior vivido até então, acredito eu, a nível nacional, mas sem dúvida a nível municipal, desde o começo da pandemia, em março de 2020. Reforçando, o Hospital Unimed ontem teve o esgotamento dos seus leitos regulares de terapia intensiva para assistência aos clientes Unimed. Nós, como contingência, estamos abrindo 3 leitos dentro do nosso centro cirúrgico. Vamos tentar ficar com 5 leitos, mas essa já é uma medida contingencial. Lembrando que o Hospital Unimed não é o único prestador da Unimed Petrópolis. Nós temos contratualizações com o SNH, mas que estava sem vaga, com o Hospital Clínico de Correios, que também enfrenta um flagelo grande. Por vezes nos utilizamos dos leitos do Hospital Santa Teresa em contratualização direta e a cada internação, e agradeço sempre a toda a diretoria de lá, na figura do Dr. Leonardo, e estamos em tratativas dentro de alguma possibilidade de conversar com o Hospital Nossa Senhora Aparecida, mas esse já está esgotado pelo próprio trabalho que eles fazem junto ao sistema público de saúde. É assustador. Nós estamos muito próximo de 90% da taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva dentro do nosso município, e ontem nós recebemos uma notícia, um boletim oficial do estado do Rio de Janeiro, e que nos deixa assustado. 98,02% dos leitos de terapia intensiva do estado já estão ocupados e 82,25% dos leitos de enfermaria, de internação, estão ocupados. Ou seja, isso já é o colapso. Isso não permite que a gente consiga atender as demandas que diariamente se apresentam, tanto no sistema público quanto no sistema privado. O Hospital Unimed tem tido uma elevação do número de casos de atendimento de pacientes respiratórios, e a gente precisa refletir muito sobre o nosso papel enquanto sociedade nesse momento. Eu fiquei pensando muito o que eu ia trazer para a gente poder conversar dentro do universo dessa responsabilidade social que a Unimed Petrópolis tem, dentro da credibilidade que a gente vem cultuando ao longo do tempo, com a transparência que a gente vem passando para vocês, não só os clientes da Unimed Petrópolis, mas a nossa função enquanto cidadão. E a primeira coisa que eu vou abordar, talvez, e eu chamei que falaria hoje sobre o porquê que nós estamos perdendo essa guerra, acho que a primeira informação é sobre o próprio vírus e a infecção. É importante dizer para vocês que o vírus é um fragmento de proteínas que vão fazer a leitura do nosso código genético. E ele tem uma capacidade de adaptação muito, mas muito maior do que a nossa capacidade humana de encontrar soluções. Vocês querem um exemplo? Vacina. A vacina é algo fundamental para o combate, talvez de fato a única medida assertiva e que tem a possibilidade de erradicar em algum momento essa pandemia. Mas as próprias vacinas foram surpreendidas pelas variantes. Dentre elas, a que tem tido uma repercussão inclusive mundial, a nossa variante de Manaus. Mas existem outras variantes. O que isso significa? Que o vírus se adaptou, que o vírus mudou a forma como ele faz a infecção. O vírus mudou a forma como ele agrava o estado de saúde no corpo humano. E principalmente, ele está atingindo outras faixas etárias, principalmente as crianças. Vejam, dados de São Paulo, aumentou em 47% a infecção em crianças com quadros graves. As variantes, elas já estão circulando no nosso meio. Petrópolis já tem confirmação oficial em 2 crianças, uma outra estava em análise, de um petropolitano não residente, mas que com certeza circulou dentro da nossa cidade.
Então não temos mais como predizer quais infecções são pelo vírus inicial ou pelo vírus adaptado. E as vacinas começaram a ser questionadas e estão sendo produzidos estudos justamente para poder comprovar que vacina A, vacina B ou vacina C funciona ou não nas variantes. E o vírus ele vai se adaptar mais, ele vai se tornar cada vez mais letal, e essa é a grande preocupação. Ele vai conseguir produzir casos muito mais graves e, infelizmente, levar a óbito um número maior de pessoas. E a nossa capacidade de se adaptar com as próprias vacinas, ela é muito mais lenta do que efetivamente o vírus tem a capacidade de transformação. Então, se este vírus Covid-19 fosse mais letal desde o começo, nós estaríamos vivendo uma catástrofe mundial muito maior do que a atual. Qual é o grande problema hoje? Ainda que esteja crescendo os quadros graves e os quadros de mortalidade, é que o sistema de saúde ele não está estruturado para um número de atendimento tão grande quanto está ocorrendo agora. As pessoas vão morrer, mas vão morrer por não ter assistência, porque nós do sistema de saúde, seja ele público ou privado, não teremos capacidade de atendimento. E essa capacidade de atendimento ela precisa ser refletida não só em leito, mas em equipe. Trazendo o assunto para o nosso município novamente, vocês pensem que todos os profissionais de saúde, eles circulam entre todos os hospitais de Petrópolis. O funcionário, o profissional de saúde que está no Hospital Unimed, ele não é exclusivo do Hospital Unimed. Ele trabalha durante aquele período contratualizado dentro do Hospital Unimed. Mas ele também trabalha nos outros hospitais, sejam privados ou sejam públicos. Então a gente não pode ter a ilusão que é só aumentar o número de leitos que nós teremos uma assistência adequada. Dentre alguns comentários que eu já escutei em alguns vídeos publicados anteriormente, questionava-se que nós tínhamos tido tempo de prever e aumentar a capacidade de atendimento. Mas eu vou dar um exemplo fora da saúde. Vamos dizer que de uma hora para outra a gente duplicasse o número de alunos da rede de ensino, privada e pública. E de uma hora para outra a gente precisaria de professores, mas não são quaisquer professores. A gente precisa de professores de física para dar aula em todas as escolas para um número dobrado de alunos. A gente ia conseguir? A gente tem mão de obra qualificada para isso? Então é uma reflexão. É fácil olhar para um lado sem conhecer como o sistema funciona. A outra pergunta é, teremos recursos financeiros para poder custear tudo isso? E aqui eu quero fazer uma observação muito clara. A gente vê em todas as esferas do poder executivo, legislativo, judiciário, não só em Petrópolis, aqui eu não estou fazendo uma consideração aos poderes instituídos de Petrópolis, mas a minha pergunta é, quem protege a gente dos abusos? O que eu estou querendo dizer? Se vocês pegam a cotação dos materiais e medicamentos antes da pandemia, no meio da pandemia e agora, nós tivemos uma explosão de custos nunca antes vistos. E nós temos uma fonte de financiamento, seja ela pública, seja ela privada, basicamente igual. Até porque, numa questão humanitária e absolutamente justa, está sendo muito ponderados os reajustes, por exemplo, no caso da Unimed Petrópolis, das suas mensalidades, de acordo com as regras instituídas pelo órgão regulador, e que a gente sabe que está difícil. A gente entende todo o momento econômico-financeiro pelo qual as pessoas estão passando. E se deixa de existir usuários na Unimed Petrópolis, a capacidade de financiamento desse combate na Unimed Petrópolis também cai. E esses pacientes naturalmente irão para o SUS, que sobrecarregarão uma assistência que já está sobrecarregada. Então, nessa hora, quem fez a ponderação, a fiscalização e, sobretudo,
instituiu uma política adequada de precificação de insumos, de materiais, de medicamentos, de ventiladores mecânicos, de tudo aquilo que a gente precisa para colocar num leito em que os profissionais possam trabalhar para salvar vidas. Essa é uma reflexão absolutamente profunda, né? Os medicamentos estão para ter novo reajuste, existe uma discussão sobre isso. Quem vai ter a possibilidade de pagar esse custo? Nós temos algumas questões de políticas públicas que precisam ser muito bem organizadas e instituídas. É fácil cobrar. Nós temos uma fronteira entre a ciência e a realidade econômico-financeira da nossa população. Mas nós estamos num estado de guerra. Talvez devêssemos olhar com o farol para trás da sabedoria e aprender como foi que a humanidade conduziu e saiu das últimas duas grandes guerras. Porque não é diferente. A gente está tendo o mesmo sofrimento. Quando teve o crash, a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, o mundo sofreu economicamente e financeiramente de uma forma sem precedentes. O que nós aprendemos naquele momento? Isso tem que virar política institucional e política de governo. É triste, mas é um outro grande problema, a forma como especificamente o Brasil vem trabalhando a sua política de saúde. Nós temos um desacoplamento, e outro dia eu escutei muito bem dito, daquilo que deveria ser a República Federativa do Brasil, porque assim nós somos constituídos, por uma confederalização, ou seja, deixamos de ter o norte do Ministério da Saúde, da Agência da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, de um eixo central único que deveria produzir todas as orientações, porque acredito eu que lá nós detemos os maiores capitais intelectuais que possam se ter em saúde pública, não como um demérito às secretarias estaduais e municipais de saúde, que devem ser sempre ouvidas porque conhecem o problema e a realidade local. Nós passamos a ter fontes diferentes de decisão. E isso causa uma desorientação. Eu escutei uma palavra muito importante que faz todo sentido, e foi dentro de um material que circula, dizendo que é um poema que foi composto na época da pandemia de febre espanhola, mas que de fato resume o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos em um naufrágio coletivo, ou seja, estamos todos afundando ao mesmo tempo. Precisamos repensar, sim, como nós vamos nos organizar do ponto de vista social, do ponto de vista da mobilidade urbana, do ponto de vista dos contatos e, sobretudo, da fiscalização. Existe uma coisa em gestão, e ela não é só para gestão privada, mas para gestão pública, e que eu acho que é um grande conceito para esse momento, nas empresas chamadas orgânicas, ou seja, aquelas que trabalham de fato como um organismo vivo e que precisa fazer as suas adaptações de acordo com as suas necessidades, que é a liderança situacional. E essa liderança situacional, numa época de pandemia, ela deve ser feita por quem tem maior conhecimento de fato para poder criar as opiniões técnicas para que sejam produzidas as políticas institucionais, públicas e privadas. O gestor, e aqui eu me coloco, por exemplo, precisa escutar a sua base, precisa escutar, no meu caso, os infectologistas, precisa escutar os meus responsáveis técnicos das unidades para que eu possa tomar uma decisão. Eu não posso tomar essa decisão isolada, ela tem que ser uma decisão descentralizada. Então, por vezes, limites são impostos, e aqui eu não vou entrar no mérito se eles estão certos ou se estão errados, mas eles precisam ser fiscalizados para ver se estão sendo cumpridos. Não adianta a gente apertar o cinto em determinado setor, em determinada ação, se do outro lado a gente tem irregularidade acontecendo.
Por exemplo, fala-se muito nas restrições de horário, restrições de estabelecimento comercial, restrições principalmente da noite e do jovem, que costuma ter uma fã maior e não conseguir respeitar de forma adequada as medidas de proteção, seja a utilização de máscara, seja a higienização das mãos com sabão ou com álcool em gel, ou ainda o distanciamento social. Mas quando a gente olha para os transportes coletivos de massa, a gente se questiona se a gente está fazendo de fato uma política efetiva que atenda a todas as necessidades e direitos. Muito se fala sobre o desaparelhamento econômico da sociedade. E a gente sabe disso, a gente sabe que negócios têm sido encerrados, pessoas estão passando dificuldades e apertos. Mas outro dia eu vi uma reportagem muito inteligente também, que contrapõe essa discussão. Quem são os órfãos da Covid? Quantos patriarcas, quantos matriarcas, quantos idosos responsáveis pelo sustento na família nunca mais estarão presentes para poder auxiliar nesse aspecto? Não vou entrar nem no aspecto emocional, familiar, mas econômico. Não é fácil, não é fácil. Então, na nossa opinião, como uma cooperativa médica, como uma cooperativa que tem no respeito à vida humana, no cuidado do amor de alguém, nós precisamos ressaltar que medidas urgentes precisam ser tomadas, no sentido de se fazer cumprir o uso da máscara em todos os estabelecimentos de forma absolutamente responsável e, se possível, naquelas que têm um mínimo de presença, não de aglomeração, mas de um contingente grande de pessoas, que seja obrigatório o tempo todo. A gente tem que estabelecer uma rotina, um padrão, uma conscientização ainda maior da higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel. E ainda infelizmente, encontrados estabelecimentos que não dispõem dessa medida de segurança. Você encontra lugares desabastecidos ou não regulados, e eles precisam ser absolutamente fiscalizados. E o distanciamento social? A gente não pode fingir que está fazendo. A gente tem que ir ao cúmulo da fita métrica para poder ver se de fato aquele distanciamento está alcançando de 1,5 metro de distância, idealmente até 2. Pessoas com sintomas respiratórios que pareçam uma gripe, que pareçam uma rinite, eles devem prioritariamente procurar atendimento médico. Hoje, inclusive, a gente já tem outros sintomas, por exemplo, a diarreia sem explicação, a fadiga ou cansaço crônico do corpo. Precisam de atendimento médico, mas, sobretudo, precisam, num primeiro momento, se distanciar das suas funções. A gente precisa exercer algo que, infelizmente, a humanidade nessa pandemia está esquecendo um pouco, que é a empatia e a compaixão. A gente precisa entender o outro pelo lado da necessidade dele. E a gente tem que se colocar no lugar dele, não com as nossas necessidades, mas sim com a necessidade do outro. Isso vai fazer com que a gente possa pensar em todas as alternativas, das mais rígidas, protocolares, por exemplo, como um lockdown temporário, ou de ações e fiscalizações responsáveis que façam com que a gente possa ter a manutenção de uma atividade econômica mínima para que o povo não sofra desse lado, mas que nós tenhamos absoluta responsabilidade com uma pandemia que o contágio só existe de pessoa para pessoa. Ou seja, nós, se não culpados pela nossa própria infecção, seremos culpados pela infecção de alguém, eventualmente pela morte de alguém, ainda que não seja a nossa intenção, se a gente não seguir as recomendações. Não é o jogando peso única e exclusivamente para cada um de nós, cidadão. É lógico, as instituições privadas e públicas, os poderes instituídos,
seja executivo, legislativo ou judiciário, eles têm a sua responsabilidade. E tenho certeza que não vão fugir delas. Mas todos nós somos limitados, existe um limite de ação. E aqui, de novo, eu vou relembrar a liderança situacional. Escutem aqueles que, de fato, podem suportar as políticas institucionais, públicas ou privadas, para que o maior número de vidas seja preservado. Nós estamos falando de mortalidade. Eu nem entrei na discussão das sequelas. E cada dia mais se descobrem novas sequelas. Vidas que vão ser mudadas para sempre. Vidas que podem ser inutilizadas por uma série de problemas. Vidas que serão comprometidas na sua qualidade de vida e no seu direito individual e que vai impactar o nosso sócio coletivo. Então é importante, e como mensagem final nesse vídeo longo, eu queria deixar claro para vocês que nós estamos trabalhando muito, estamos esgotados, os profissionais de saúde estão esgotados, há mais de um ano nós estamos sobrecarregados, contamos sim com muita compreensão e com muito carinho da maior parte da população, que nós gostaríamos muito de ver a despolitização, e aí eu estou falando de política pública, daquilo que deve ou não deve ser feito. Não existe esquerda, direita, centro nesse momento. A gente precisa de fato de uma união. A gente precisa que aquilo que impacta efetivamente no dia a dia seja fiscalizado. Então, os órgãos competentes fiquem de olho nos preços abusivos que estão sendo praticados desde o ano passado. Precisamos flexibilizar regras. Estamos numa catástrofe, numa guerra, e nisso as regras de exceção, elas precisam ser apresentadas. Por exemplo, a gente precisa desonerar alguns regramentos efetivos que existem na saúde, seja pública, mas mais na saúde suplementar. Como garantir um intervalo mínimo de uma cirurgia eletiva ou de um atendimento eletivo enquanto pessoas estão morrendo na nossa porta, enquanto pessoas estão precisando de assistência médica? É um paradoxo humano. E a gente não pode deixar que as instituições, e sobretudo aí as regulatórias, sejam insensíveis. Nós estamos no pior momento de enfrentamento da pandemia a nível nacional, estadual e, com certeza, do nosso município. E nós precisamos atuar para tentar atender e salvar o maior número de pessoas possíveis. Por isso que o nosso propósito hoje não é só cuidar do paciente, é cuidar do amor de alguém. E não é, e vou repetir, como já repeti outra vez, estratégia de marketing. É porque, de fato, só com um olhar humano, cheio de amor, a gente é capaz de trazer soluções, amenizar dores e enfrentar esse flagelo humano pelo qual nós estamos passando. Então peço a todos, em linha final, que tragam uma conscientização individual a si mesmo e ao seu núcleo familiar. Pensem, o uso da máscara, distanciamento social, álcool em gel. O paradoxo é, se eu como médico estivesse chegando para você e falando que você era portador de uma doença terminal, a tristeza ia invadir, o desespero ia invadir, e por vezes o caminho mesmo da ciência e da medicina não é o suficiente para poder salvar uma vida. Mas se você pode salvar a vida com medidas absolutamente tão simples, é responsabilidade individual de cada um, não excetuando as responsabilidades institucionais e dos poderes instituídos, mas é responsabilidade nossa cuidar do amor de alguém.